Dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo superabundar no conhecimento, com discernimento da Santa Palavra de Deus, para conhecermos a Sua vontade em nossas vidas. Amados, essa semana nós estamos estudando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Ontem, por exemplo, nós vimos na última pergunta de ontem, a pergunta 8, quando Maria Madalena chega lá no sepulcro e vê um anjo sentado à cabeceira, onde tinha sido depositado o corpo de Cristo, onde provavelmente estava a cabeça de Cristo, e um outro anjo sentado ali naquela cama de pedra, né? Aonde seria provavelmente colocado os pés de Cristo, um sentado à cabeceira e outro aos pés ali, né? Esse foi o verso que nós lemos ontem. Hoje, na pergunta 9, dando continuidade ao relato daquela cena, do que ocorreu ali naquela manhã de domingo, temos aqui o seguinte questionamento: como se deu então a conversa entre os anjos que ali estavam e Maria, que havia chegado ali novamente, né? Havia se mantido novamente naquele lugar da sepultura, e nós vimos que Maria, que permaneceu no lugar, ela olhou ali e viu ali Pedro e João voltaram para casa, mas Maria ficou por ali e de repente ela viu aqueles dois varões, aqueles dois anjos sentados ali, né? E o texto diz assim no versículo 13: eles, os anjos, lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram, complementou ali Maria Madalena, né? Veja que Maria, quando viu os dois anjos, um sentado à cabeceira e outro aos pés, começou a chorar, entendendo que haviam roubado o corpo de Cristo. Alguém havia feito isso. E Maria começa a chorar por causa disso. E os anjos perguntam a ela: por que você está chorando? Né? Por que você está chorando? Maria estava chorando, motivada, exatamente porque entendia que ela não diz: o corpo do meu Senhor foi levado. Ela diz: o meu Senhor foi levado. Que coisa, né? O choro de Maria era equivocado em todos os sentidos. Primeiro, que Jesus não estava morto, né? Tinha sido morto, mas não estava mais morto. Então, por quê? Se o momento era de sorrir de alegria, por que ela estava chorando? Mas ela não sabia disso, obviamente. Estamos aqui analisando a partir da ótica dos anjos, né? E o segundo equívoco de Maria ali, obviamente, porque não tinha o conhecimento ainda dos fatos, era que ela diz assim: levaram o meu Senhor. Como o meu Senhor? Se ela se referia ao corpo. Um corpo morto não é senhor de ninguém, não. Vejam só, né? Ela para ter dito assim, né? Levaram o corpo do meu Senhor. E ela diz: levaram o meu Senhor. Veja que aí nós temos uma tipologia da mulher igreja, né? Que vive servindo a senhores mortos. Enquanto seus olhos não se abrem, enquanto eles não recebem o Santo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo não toca os seus corações, não tira, né, a cegueira espiritual, a igreja, a mulher igreja, ela
não consegue enxergar os fatos. Ela serve a um senhor morto. Satanás é um senhor morto, né? Mas Satanás está vivo, morto em seus pecados, como disse Cristo. Ou seja, é alguém que jamais pode dar vida, é alguém que jamais pode estimular no caminho da vida, é alguém que não tem nenhuma ligação com a vida. Então, muita gente desse mundo vive servindo a propósitos mortos, vive servindo à morte, vive servindo a um Senhor morto. Mas nós não fomos chamados para servirmos a senhores mortos. Nós somos filhos de um Deus vivo, servimos a um Deus vivo e devemos servir também a um filho vivo, a um filho do Deus vivo. Não é isso que diz Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é mesmo? Então, infelizmente, naquele momento de dor, né, de decepção, de contrariedade espiritual, Maria, coitada, assim como cada um de nós, né? Não estamos aqui diminuindo Maria, que com certeza poderia ser uma mulher espiritual muito superior à nossa espiritualidade, né? Com todo respeito aqui. Mas se nós estivéssemos no lugar dela, né, como nós nos comportaríamos? Com certeza, provavelmente, muitos de nós se comportaria da mesma forma ou até pior do que Maria, com as suas emoções completamente confusas, com sofrimento, né? Com um sentimento de frustração, por não entender o que estava acontecendo, por estar esperando algo acontecer, né? Tudo isso junto e misturado, né? Uma multidão de sentimentos que envolvia, que estava na mente desses discípulos, né? Sendo provados ali e, obviamente, sendo mantidos ali pelo Senhor. Olha, quando ela diz assim, não sei onde o puseram. Ela não diz, não sei onde puseram o seu corpo, né? Ela diz, onde o puseram. Que coisa, né? Que coisa, que pergunta interessante os anjos fazem, justamente para exprimir, para que Maria pudesse externar os seus reais sentimentos, entre aspas, e as suas crenças, revelando para cada um de nós toda a fragilidade dos seres humanos, né? Que são completamente dependentes de Deus, completamente carentes da sua graça, do conhecimento, de tudo, né? Eu vejo Maria ali me representando, eu estou representado ali em Maria, igreja frágil, mulher frágil, carente de Deus o tempo todo, né? Precisando das orientações e o tempo todo o Senhor perguntando para mim, por que você está chorando? Por que você está reclamando da vida? Por que você está com medo disso, daquilo, né? Olha que pergunta especial aí é feita para mim e para você. Continuando, meus amados, vamos aqui agora para a 10ª pergunta, complementando ali o que acontece naquela cena real e também espiritualmente muito emblemática, né? Muito emblemática, quando Maria começa a conversar ali com os 2 anjos, né? E os anjos perguntam a ela por que ela chora, né? E ela diz que haviam levado o meu Senhor, escondido o meu Senhor, não sei onde está o meu Senhor, ela diz, né? E na pergunta 10, nos traz aqui mais um questionamento, que diz assim, quem mais Maria viu ali dentro do sepulcro, além dos 2 anjos, né, que inicialmente começou a falar com ela? Ela viu um sentado à cabeceira e outro sentado aos pés. Parece que ela vai entrando no sepulcro e vê mais alguém, né? O verso 14 diz, nisso ela se voltou, deu uma meia volta assim, olhando para o lado ou para trás, né? E viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Que coisa, né? Deus é um Deus que gosta de fazer surpresas, né? Quem aqui já não foi alvo de uma surpresa de parentes, de amigos, né?
ou num dia do aniversário, ou num momento assim de especial de alguma conquista, né? Aí o povo se esconde e quando a pessoa ali que vai receber a surpresa entra, né? Acende as luzes, o povo começa ali a falar, a gritar, a cantar, né? Quem já não passou por uma situação dessa? Então, Deus gosta de uma surpresa, e a surpresa que o Senhor faz através de Jesus Cristo ali a Maria, aquela mulher que foi muito amada, né? Foi muito amada. Essa mulher aí, que nesse contexto também é um tipo da igreja, né? Que foi encontrada perdida. A igreja linda e maravilhosa judaica, de Deus para quem ele veio, que é a noiva prometida, acabou se apostatando, se relacionando com outro, né? Não esperando o virgem, o noivo. E aí o Senhor vai arrumar outra noiva lá do meio dos gentios, né? Não é assim essa tipologia que se repete na Bíblia em várias cenas? Pois bem. E aí Maria Madalena é uma tipologia dessa, porque ela, segundo a tradição da igreja, é aquela pessoa a quem Jesus havia expulsado, o próprio texto bíblico diz isso, a quem o Senhor havia expulsado 7 espíritos imundos. Olha só. E aí quando a gente vai para Isaías 4:1, a gente vê 7 mulheres cheias, com os 7 espíritos imundos, cada uma querendo o marido apenas para o nome dele casar, porque ela não quer vestir a roupa dele, a justiça dele, nem quer comer o pão dele, não quer comer a doutrina dele, a palavra dele, né? Então essa mulher, o Senhor vem e expulsa 7 espíritos, aqueles 7 espíritos malignos que estavam no coração daquelas 7 mulheres, que só queria o nome de Cristo, queria ser a igreja chamada, a igreja que ser chamada, a placa da igreja chamada pelo nome de Jesus, mas não queria nada com a doutrina dele, nada com a justiça dele, não queria nada com a lei nem com o testemunho. Aí o Senhor vai lá no meio dos gentios, pega uma endemoniada com esse 7 de espírito e lhe dá um nome, lhe resgata, lhe purifica, lhe lava, né? Lhe lava e purifica pela palavra, como diz Paulo. E agora, eu vejo em Maria essa mulher tipificada, que está chorando, que Deus amou, que o Senhor amou muito, né? E através de Cristo resgata essa mulher para ser a sua noiva, para ser aquela com quem ele vai casar. Já que a que era virgem e pura se deitou com todo tipo de homem, todo tipo de Deus nesse mundo e traiu a sua virgindade, o Senhor foi lá no mundo e pegou uma. Essa do mundo, que tinha uma série de problemas lá, ele foi lá, purificou ela, lavou, purificou, deixou ela como virgem, para se casar com ela. Olha que linguagem impressionante essa que nós encontramos nas Escrituras. E eu olho para Maria Madalena e vejo esse tipo nela. Aquela pobre mulher que vai ter o privilégio de ser amada, né? Por isso que Cristo falou assim, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Olha, aquela mulher amava demais Jesus Cristo. Amava não como homem e mulher, como marido e mulher, amava como com amor de gratidão. Um amor de alguém que lhe salvou, né? É um amor que transcende a coisa sexual, a coisa da atração, a coisa da afetividade, vai muito além disso tudo. É algo transcendental o amor. E ela amava Jesus assim. E essa mulher ali, o Senhor vai lhe dar um presente gigantesco, né? Primeiro coloca os 2 anjos ali na frente, né? Para Jesus ali, por trás dela, fazer aquela surpresa, né? Que surpresa! E a surpresa era tão grande que Jesus, como sendo a primícia dos que dormem, o primeiro a ser ressuscitado num corpo incorruptível, ele não volta naquele corpo que ele tinha, aquele corpo mal quebrado, chicoteado, maltratado, com aquela face, com aquele cabelo, com aquele corpo que ele tinha do filho de Maria, filho do homem lá de Nazaré, né? Com aquele, ele continua sendo filho do homem, né? Continua sendo filho da humanidade. O filho do homem volta nas nuvens dos céus, né? Em glória daqui a pouco. O filho do homem é aquele que é visto por Estevão ao lado de Deus o Pai em pé, lá em Atos 7:56. Ele continuou como filho do homem depois de ressuscitado, mas não era o mesmo corpo corruptível, aquele corpo que sangrava, aquele corpo que envelhecia,
aquele corpo que precisava descansar, dormir todos os dias, precisava tomar água para não morrer desidratado, precisava se alimentar para que o corpo pudesse se manter nutrido, se movimentar, né? Para que o corpo pudesse viver, para que o corpo pudesse ter vida. Então, ele não era mais aquele corpo corruptível, como explica o apóstolo Paulo, que em Cristo, todo aquele que tem fé em Cristo, vai passar pela mesma experiência que Cristo passou. Os que estiverem mortos sairão dos túmulos, né? A mesma forma que ele saiu, num corpo já incorruptível, no corpo imortalizado, vai receber por concessão a imortalidade de Deus, o único imortal, como diz Paulo, 1 Timóteo 6, versículo 15 ao 17, o único Deus imortal que habita na luz de nossa ser. Então, assim como Cristo recebeu do Pai um corpo imortalizado, um corpo incorruptível, e ele é a primícia, é o primeiro a receber isso, para que nele todos os seus irmãos, ali ele é o primogênito, para que os outros irmãos passem pela mesma experiência. É assim que ele sai do túmulo, né? E Maria não reconhece. Não reconhece porque agora aquele corpo que ele tinha foi transformado. Num abrir e fechar de olhos, diz o apóstolo Paulo, ante o toque da última trombeta, né, os corpos serão transformados. E aí Cristo cumpre ali como o primeiro a receber esta promessa, essa dádiva que o Senhor fez lá desde o princípio, está inclusa no plano da redenção, a restauração do ser humano em Cristo Jesus.